Olá, meus caros amigos, amigas, estamos aqui para mais uma previsão semanal. Nesta semana, do dia 9 até o dia 15 de agosto, nós vamos vivenciar a ocorrência de mais um eclipse solar. Por isso, antes de entrar nas previsões diárias, vou abrir um panorama mais amplo, o cenário do mundo e com alguns impactos desse eclipse. O eclipse e o cenário do mundo. Esta é uma semana que não se lê como as outras. No dia 12 de agosto ocorre um eclipse solar total, por volta de 20 graus de Leão. E um eclipse não pede uma semana, pede um semestre. Mas o que torna este eclipse raro não é apenas ele, é a companhia que ele traz. Nos dias que o antecedem, o céu reúne planeta após planeta no mesmo signo. O Sol, Mercúrio e Júpiter já se encontram em Leão. E na própria data do eclipse, Marte cruza a porta e se junta a eles. É uma concentração. Aquilo que a astrologia mundana de André Barbeau chama de agrupamento planetário. A sexta em que vários corpos se ajuntam num só ponto do zodíaco. Barbeau ensinava que essas concentrações não são enfeite. Elas marcam os momentos em que a história aperta o passo, em que muita coisa se decide de uma vez. O eclipse, então, não chega sozinho. Ele coroa um ajuntamento raro de forças no signo de Leão. E Leão não é um signo qualquer para um eclipse. Leão é o trono, é o signo dos reis, dos líderes, dos que ocupam o centro do palco. E também signo do coração, da criação, daquilo que é cada um de nós na vida, daquilo que a gente pode fazer para mostrar o que a gente tem de melhor. Quando a sombra da lua cobre o sol, em Leão, é a luz dos poderosos que oscila. Historicamente, eclipses nesse signo pressionam quem está no topo, expõem lideranças, abalam legitimidades, antecipam trocas. E quero dizer para vocês que também é prudente esperar semanas de gestos mais ousados e de tensão em torno de figuras de poder que poderão se apresentar nessa semana em função das suas próprias contradições. Mas o eclipse tem um eixo, e o eixo aqui é Leão e Aquário. De um lado, Leão, o indivíduo soberano. Do outro, Aquário, a coletividade, o povo, a rede. E em Aquário está Plutão, o senhor do poder profundo e da transformação sem volta. Marte, ao entrar em Leão, começa a caminhar rumo a um confronto com esse Plutão aquariano. Aí está o lado sombrio a observar. O choque entre a vontade concentrada de quem manda e a força difusa das multidões. O risco do personalismo, do culto ao líder, do poder que se agarra ao trono. E do outro polo, o poder que se encontra na tecnologia, na vigilância, no controle das redes. Quando esses dois extremos se estranham, o mundo dá uma ligeira sacudida. Contudo, o mesmo eixo guarda a sua luz. O lado nobre de Leão é o coração generoso, a liderança que serve em vez de se servir. O lado alto de Aquário é a fraternidade, o ideal humanitário, a inovação repartida com a coletividade. Se Leão e Aquário se reconciliam, temos o líder que se põe a serviço do coletivo, o gesto magnânimo de quem tem poder, a causa comum defendida com brilho. E o céu desta semana favorece esse caminho. No próprio eclipse, Mercúrio faz trígono com Netuno, sextil com Urano, Vênus traz trígono com Urano e a Lua se harmoniza com Saturno. Traduzindo, a palavra inspirada encontra visão, a ideia encontra o inesperado, fecundo, o valor encontra a novidade que agrada e tudo isso ganha um chão firme.
É uma janela para o diálogo, para o acordo, para a diplomacia que inspira. Se a disputa por um lado é real, por outro, a convergência também é. E é dela que se pode vir movimentos de paz. Há ainda uma pergunta que este céu convida a fazer. Pode nascer daqui alguma inovação para a coletividade? A resposta astrológica é sim, e ela mora em Urano, em Gêmeos, o planeta da ruptura tecnológica no signo da comunicação, da informação, do transporte. Nesta semana, Urano é tocado por dois lados generosos. Recebe o sextil de Mercúrio, que traz a ideia engenhosa e a notícia boa, e o trígono de Vênus, que traz o valor, a beleza, aquilo que aproxima as pessoas. É a assinatura de uma tecnologia que, além de ágil, veloz, é útil à vida. Comunicação, inteligência artificial a serviço de gente de verdade. Finanças que incluem economia criativa. E como Júpiter está em Leão, expandindo, há espaço para iniciativas ousadas na economia da cultura e do entretenimento, naquilo que celebra e reúne. O cuidado sempre é o excesso. Leão e Júpiter inflam, e Vênus em oposição a Netuno nesses dias alerta para o encantamento fácil e para o valor que promete mais do que entrega. Então, cuidado com enganos, com ilusões. E o que isso tudo significa para você na sua vida? Aqui entra um detalhe pessoal importante. No dia 10, Mercúrio entra em Leão. É tempo de causar boa impressão, de se apresentar, de deixar que a criatividade e a exposição sejam bem conduzidas. É um período fértil para melhorar projetos na carreira, para as vendas e para os negócios pensados a médio prazo. O eclipse abre o palco. Mercúrio em Leão te dá a voz para ocupá-lo. Guarde então a moldura desta semana. Um eclipse em Leão coroando um raro agrupamento de planetas sobre o eixo Leão-Aquário. Entre a tentação do poder concentrado e a promessa da fraternidade inovadora. É sobre esse pano de fundo que os dias vão se desenhando. Vamos a eles então com as nossas previsões semanais, deixando claro que quando nós fazemos aqui essas previsões, elas se reportam a tendências, porque nós não temos nenhuma bola de cristal para poder fazer adivinhações e não pode ser esse o nosso propósito. O trabalho que nós fazemos nas previsões semanais é trazer algumas perspectivas, indicadores na semana que, com base na conjuntura celeste, no que os planetas apresentam em suas configurações, trânsitos, posições às vezes mais tensas, posições mais favoráveis, posições de oportunidade, de fluidez. Observando isso com base nos cálculos das efemérides, nós podemos, então, ter alguma previsão relacionado com esse indicador celeste e, com isso, nós podemos ser mais assertivos durante a semana e evitar algumas decisões que, muitas vezes, se for impensada, é sujeito a trazer dificuldades para a gente ter que lidar com elas durante não só uma semana, mas inclusive para frente. Por isso que as previsões semanais são importantes. Trago até aqui nesse momento uma observação da cultura do povo comum, da população. Um plantador, quando ele vai fazer cultivar a sua plantação, especialmente na roça dos nossos interiores do Brasil, ele observa a fase lunar. Por exemplo, se ele for plantar mandioca, todos os tubérculos na lua cheia, ele sabe que vai dar mais caule do que tubérculo. Por isso ele planta sempre na lua minguante, porque a raiz vai engrossar e dar as batatas necessárias, os tubérculos necessários. Esta sabedoria popular, ela é antiguíssima.
E ela se inspira, de alguma forma, na observação simples dos astros. Com a evolução do estudo da astrologia e depois chegou também a astronomia, nós podemos ter esse conhecimento mais em escala para o nosso movimento em geral na vida, tanto na parte afetiva, quanto na parte financeira, quanto na nossa decisão que temos que tomar no dia a dia, de viagens, enfim, todos os nossos movimentos na vida, se nós pudermos observar e se nós pudermos fazê-los em sintonia com a natureza, em sintonia com o universo, certamente, se nós pudermos aprender aos poucos a fazer isso, nós estaremos ganhando muito mais e tendo motivo para sermos mais saudáveis e felizes. Então vamos aos dias da semana. Domingo, 9 de agosto. A semana abre em tom de véspera. A Lua conclui a sua passagem por Gêmeos e entra em Câncer. E a energia muda do mental para o emocional. É um bom domingo para descansar, cuidar da casa e dos seus, organizar o interior antes da semana intensa que vem. Mercúrio está prestes a mudar de signo, então guarde as grandes falas para os próximos dias. Hoje, silêncio e preparação valem mais que agitação. Segunda-feira, 10 de agosto, dia que requer mais atenção com dinheiro e negócios. A Lua em Câncer faz quadratura com Saturno e essa atenção pede cautela. Evite assumir compromissos financeiros sob pressão. Adiar um pouco é se resguardar. Há um peso, uma sensação de freio. Se te ocorrer esse clima, dê um tempo. Não custa, né? Neste compasso, Mercúrio entra em Leão e a mente ganha coragem e brilho. Use isso para planejar como você vai apresentar e expor o seu trabalho. Evite fechar contratos hoje. Pense grande, mas decida devagar. Vamos à terça-feira, 11 de agosto, véspera de eclipse. E a Lua, ainda em Câncer, encontra Marte. Evite acirramentos. A temperatura emocional tende a subir, irritação fácil, reações defensivas, impaciência. Todos estamos sujeitos. Requer atenção com o que se fala no calor da hora. É o escuro que antecede a virada, não é o dia de começar. É dia de concluir, soltar o que pesa e limpar o caminho. Recolha-se um pouco. O que você deixar resolvido hoje chega leve ao eclipse que ocorrerá amanhã. Agora vamos à quarta-feira, dia 12, o dia do eclipse. Eclipse solar. Não é dia de forçar, é dia de plantar intenção. Pergunte-se onde você quer brilhar nos próximos 6 meses e deixe essa semente no chão. Lembrando que o eclipse tem um efeito normal até 12 meses, quando acontece. Temos a maioria dos aspectos mais favoráveis nesse dia 12, indicando fluidez e oportunidades. Na tarde de hoje, a Lua cobre o Sol por volta de 20 graus de Leão e inaugura um novo semestre em temas de coração. Criatividade, projetos autorais, filhos, aquilo em que você quer brilhar. E o céu contribui. Mercúrio em harmonia com Netuno e em sintonia com Urano. Vênus em harmonia com Urano, clima inspirado, comunicativo e aberto ao novo. Eu estou detalhando um pouco mais essa quarta-feira porque ela é o dia D do eclipse. Por fim, transformações exigidas por este ciclo de mais 6 meses tendem mais às oportunidades do que às crises. A porta que se abre com o eclipse de Leão permitirá que você brilhe, lidere e se expresse com mais autenticidade. Com o apoio cósmico, os trígonos e sextis, as fluidez e harmonias, garantindo que as ferramentas necessárias para essa jornada estejam ao alcance de todos. Vamos à quinta-feira, 13 de agosto. O dia seguinte ao eclipse ainda vibra em Leão. Expressivo e criativo. Mercúrio em sintonia com Urano traz ideias rápidas, apresentar projetos, fazer contatos e mostrar o seu trabalho. Se você quer visibilidade na carreira, aproveite a onda que o eclipse abriu. A energia favorece quem se expõe com generosidade e clareza. Sexta-feira, 14 de agosto.
a energia muda de Leão para Virgem. Sai o palco, entra a oficina. É hora de transformar a inspiração do eclipse em trabalho concreto. Organizar, revisar detalhes, cuidar da rotina e da saúde. No começo do dia, a Lua, com algum atrito com Urano, pode trazer alguma notícia inesperada ou certa inquietude. Depois, tudo se assenta. Bom dia para editar, ajustar e colocar ordem no que a semana levantou. Finalmente, chegamos à conclusão das nossas previsões semanais com o sábado, dia 15 de agosto. Fecho de semana em Virgem, mais calmo e produtivo. É o momento de consolidar, refinar e organizar os próximos passos. Com Mercúrio firme em Leão, use este sábado tranquilo para desenhar seus projetos de médio prazo. A carreira, as vendas, os negócios que o eclipse ajudou a semear. Terminar a semana com o terreno arrumado é a melhor forma de honrar um novo ciclo que começou. Tenha, portanto, uma boa semana e eu quero aproveitar para te agradecer por estar assistindo aqui aos nossos vídeos, às nossas previsões semanais e espere pelas próximas previsões até a próxima semana. E se você gostou desse vídeo, curta, dê um like e compartilhe com os amigos. Continuo te agradecendo por prestigiar esse nosso trabalho. E se você ainda não tem o seu mapa natal, querendo fazer com o astrólogo João Moura, é só ir aí no link e preencher o seu cadastro que nós teremos o prazer em atendê-lo.